Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Aqui nos fala o Eduardo Souza. E agora, neste exato momento, vai começar a live do 4, Histórias de Vida e Propósito. Juntamente com um convidado especial, que é o Rafael Vaqueiro Mota. Que ele é barbeiro, joga futebol e nós vamos conhecer a sua história de vida. Temos um bate-papo bem descontraído, troca de ideias, conversando naquela resenha. E vai ser muito bom nesta noite de quinta-feira, quintou, do episódio 27. E vou aproveitar para convidar ele para a live. E vamos para cima. Vamos ver aqui, vamos ajustar tudo. Bora lá. Vamos ver. Boa noite. De boa? Rafael, tudo bem? Conectado. Ele bem? Vamos ver. Acabou a imagem. Consegue me ver? Consegue me ouvir? Certinho. Zero bala. Isso que é o mais importante. Me enxergando e ouvindo, tá E aí? ótimo. É isso aí. Trabalhou bastante hoje, eu vi que Hoje tu deu pra dar uma falou suadinha na que tu camisa. fechou Mas recém. começando semana agora forte. Quinta-feira, de quinta a sábado é corrida. É correria. Correria. Procuram bastante. E ainda Nossa, mais choveu hoje, mas o pessoal tá aí, né? Sempre não, olha, precisando. com chuva, com sol, pode estar caindo canivete, a gurizada vem. A Não sei gurizada de quê. vem. Que bom, isso é importante, né? O cliente sempre podendo chegar aí ao teu estabelecimento e sempre tendo trabalho. Claro, É graças a isso Deus. aí, né? E ele recém fechou, né? Ele me É, falou ali no privado. isso, Então né? é A gente muito ainda tá dando importante curso. isso, né? Ainda tá dando curso agora. A gente tem curso aqui também. A gente tem os dias da semana, né? Que a gente Sim. acaba dando curso. E aí, como ele não pôde ontem, aí que é segunda, quarta e sexta, aí como ele não pôde quarta, ficou para hoje quinta. Aí a gente vai se virando, vai atendendo, É vai isso dando aí, curso, se dando dica. virando. É uma Claro, loucura. vai fazendo os dois, atende o Exato. cliente. Quem se interessar para fazer o curso de barbeiro, te chama, É só procura procurar no Instagram. Tem um Instagram já da oficina, é da Oficina da Barba. oficina, oficina Isso, da ali barba. no direct a gente vai resolvendo. Aí durante a nossa conversa a gente vai divulgando. Isso é Show de bola. importante, né? Isso vamos divulgar. Olha aí o Jade mandou. Só os Lembra bravos. dele? Só os bravos. Eu lembro dele e eu vou ter que contar a novidade dele. Agora Ó, voltou para o mercado. Bom ó o filho, Adler. a casa torna. Do Azar. nada ele apareceu ali levando um carrinho ali de ajuda. Bom, fiquei. Aí eu vi Oi, ele ali, que bom, né? Que bom o que ele Adlerzinho. tá lá com a gente. E isso é muito importante, né? Seja Sucesso, bem-vindo mano. aí para a live. E a todo mundo. A gente interage com vocês também, ó. O André Mota. Manda Ó, um o meu pai abraço dele pra é meu ti, pai. teu pai. Manda um abraço pra ele. Beijo, Que papai. maravilha. Pode mandar beijo, abraço. Isso é importante, né? Referência. Isso é bom. E o pessoal aí, ó, que vai participando, ó, tem que ser, mano, velho. Agora eu Então, é vou. isso aí. Então, nós vamos começar, né? Vamos começar. É tranquilo, né? É um bate-papo aí. Então, a gente vai começar bem tranquilo. E hoje, quinta-feira do episódio 27. Eu já comecei a usar o quadro da live. Eu faço dois tipos de lives. Agora eu estou começando a usar com o seguinte nome: História de Vida e Propósito. Que a ideia é convidar jovens, adultos, pessoas aí que estão na nossa cidade, pessoas do dia a dia. Sim. Essa é a ideia de convidar através da profissão, do seu dia a dia, para poder contar, compartilhar a sua história, suas experiências. E isso é muito importante através de uma conversa e inspirar pessoas também a começar, e esse é o propósito, né? Nós vamos falar sobre barbearia, futebol, propósito, e isso é Ou, muito importante, esses assuntos aí, para você poder assistir e poder compartilhar junto com a gente. Então, isso é importante. Lenire, o Ribeiro é o meu amigo, que vai participar semana que vem na live, e ele faz o personagem de Jesus, Deus abençoe. ah, Quinta que vem. Então, é uma bênção. Ele é todos nós. Então, vamos começar. Primeira pergunta, tranquila. Quem é você, Rafael, além de ser barbeiro e de jogar futebol? Como tu te define? eu me defino um cara tranquilo acima de tudo, de família, gosto de estar sempre na volta da família, com os amigos também. Mas fora da barbearia e do futebol, eu sou.
eu sou um cara muito, mesmo que eu conheça muita gente, eu acabo sendo um pouco quieto, digamos assim. Mas, em resumo, sou tranquilo. Não, raramente saio para festa, as coisas assim. Mas, no geral, tranquilo mesmo. Que bom. Isso. Eu queria saber como é que tu começou na barbearia. Quando é que veio isso de querer fazer um curso, se interessar? Sim. Como é que tu começou? Quando eu comecei na barbearia, na verdade, eu nem esperava, eu nunca na minha vida, isso eu falo para todo mundo me pergunta, como é que tu começou, como é que tu descobriu que tu queria ser barbeiro? Só que na verdade, eu nunca sequer descobri que eu seria barbeiro, que eu nunca pensei para mim isso. Só que foi um momento, foi quando eu saí até do 300, você lembra? Eu acho que eu tinha uns Sim, 17 anos, verdade. 16 para 17. E que eu era o mais novo da turma lá e coisa. E aí, quando eu saí do 300, eu fiquei digamos, uns 6, 7 meses ali sem, olha, sem rumo para nada, sabe? Eu não sabia o que eu queria para minha vida. Digamos que eu vagabundei um pouco também, porque eu não queria trabalho pesado. E foi quando tudo deu uma apertada, assim, que também, obviamente, meu pai e minha mãe queriam que eu trabalhasse, né? Eu também já tinha sentido aquela parte que é tu gostar de ter as tuas coisas, sabe? Quando tu já viu que tu tendo teu dinheiro, tu consegue fazer tuas coisas a hora que tu quer, quando tu precisa. E aí, quando saí 300, eu fiquei esse bom tempo parado. E, de repente, eu me peguei numa situação que eu tava sem dinheiro, sem saber o que, que eu ia fazer. Ninguém, dos currículos todos que eu tinha entregado, ninguém tinha me chamado para nada. E aí o que, que eu faço agora? Só que daí meu primo, que por parte de pai, ele tinha já me falado de um curso de barbeiro. Só que eu não cheguei a botar fé em nada, tipo, tá, vamos fazer um curso de barbeiro, é legal. E morreu naquilo. Aí foi, porra, a data é difícil lembrar. Mas foi meio que pela finaleira do ano, assim, de 2023, que eu resolvi fazer o curso. Sem mais nem menos, assim, do dia pra noite, ele perguntou, tu vai, tu vai? E aí eu fiquei naquela dúvida, né, de, pô, é começar uma coisa nova, tudo dá medo quando é novo. E aí eu fiquei naquela, eu nunca peguei numa máquina de cortar cabelo, nunca cortei cabelo de ninguém, e agora? E aí no fim eu disse que sim. Aí beleza. Aí passou uma semana desde do dia que eu aceitei fazer o curso, e aí comecei a fazer o curso. Na primeira aula já, assim, se eu não me engano, a primeira aula, ela foi teórica. Ela foi só explicando, assim, como é que funcionava. O básico do básico, assim, sabe? Tipo, o alicerce do corte. E aí comecei a fazer o curso. Daí foi nessa parte sim que eu fui entrando mais nesse mundo de barbearia. Mas olha, do zero, olha, do mais zero possível eu comecei. Que maravilha. Isso é importante, que, como tu disse, iniciar algo. Isso, É, eu sei que o Rafael trabalhou comigo e trabalhou com o pessoal lá no mercado, né? Como jovem aprendiz, sempre foi uma boa pessoa, trabalhador, esforçado, né? Nós aí na função de empacotador. Foi muito importante uma bagagem e a experiência que tu levou lá do mercado para a sua vida. claro, E claro. depois que tu trabalhou conosco lá no mercado, ficou um tempo aí sem trabalhar. Mas Isso. tu tentava entregar currículos e ninguém Só que te não dava ligava, certo. esperava aquela ligação, aquela mensagem. Isso, Aí surgiu uma ideia. E alguém te incentivar e te indicar, olha, quem sabe tu possa começar a se interessar a fazer um curso de barbeiro, como tu tá parado, quem sabe adquirir conhecimento, claro. conseguir empreender, e aí através desse conhecimento, mesmo não tendo a noção que provavelmente no futuro tu podendo exercer, Sim. mas vem uma oportunidade, essa oportunidade tu abraçou, tu aceitou, começou a fazer, imagina tu pegar numa máquina, pegar uma tesoura, Teria. Na primeira pegar vez nos eu equipamentos ali, imagina, vai fazer certo, vai fazer errado, quem sabe? Aí que bom que tu começou. Isso é importante, é começar algo. Ah, mas eu não sei. Mas se a gente gosta daquilo, se interessa e quem sabe futuramente vai nos dar, né, sustento, dinheiro, renda extra, então a gente começa, né? Começa no teórico, através de um professor, numa turma, provavelmente tu e mais alguns claro. começaram a fazer, e aí depois começar a colocar em prática, procurar modelo, procurar pessoas, usar ali, entender? Acertando ou errando, mas o importante é Tá conseguir fazendo. aprender isso, entende? Exato. Então, pelo que tu falou, né, é importante a gente começar. E aí começar no teórico e colocar em prática.
Imagina procurar pessoas, pelo que eu ouço, o pessoal que começa tem que procurar modelo, porque os Ah, modelos sim. geralmente não vão pagar, É a maior aí vamos função ainda. achar. Não deve ser fácil, mas quando Exatamente. acham amizade, os amigos, Claro. ali as companhias que realmente podem contar com a gente ali, a coisa vai fluindo, vai acontecendo. Não sei se tu fez prova, provavelmente deve ter feito prova, deve ter feito muita prática, até Olha, conseguir que o professor, olha, tu tá aprovado. Ó, claro. agora tu pode exercer. É, só que a minha situação foi diferente, por causa que eu não comecei a fazer num, digamos, num, como posso dizer, Sim, num instituto mix da vida. sim, Foi numa barbearia de bairro barbearia. que tem aqui perto da onde eu trabalho agora é perto. Porque é tudo na mesma rua, literalmente na mesma rua aqui tem 5, 6 barbearias para mais. E aí, quando eu comecei o curso, eu não sabia de nada, óbvio. Eu comecei desde o zero e tal, com a eu desde o começo já aprendi o dia a dia da barbearia. Ele já me explicava, ó, vai ter dias assim, assim assado, que tu vai atender, que tu não vai atender, que tu vai te decepcionar com alguma coisa, que tu vai errar num corte, o cliente vai reclamar, e tudo aquilo eu já ia pegando no ar, sabe? Já ia vivendo. Só que quando eu não tive o tempo de dizer, tá, agora eu tô pronto, agora eu posso sair cortando. Até porque o meu primo, ele queria já abrir uma barbearia, e o barbeiro da barbearia seria eu. Só que num prazo de um mês praticamente, que eu mal tinha aprendido a cortar cabelo. Claro, já sabia mais ou menos como é que funcionava, só que eu não tinha mão ainda, digamos assim. Né? E aí a gente, bum, do dia pra noite, como sempre, tudo, cara, foi muito rápido as coisas, assim, sabe? Porque era pra ser, não tinha como dar pra trás, sabe? Não tinha um não. E foi uma coisa que em momento algum eu sentia aquela coisa de insegurança, sabe? Por causa que muitas das vezes quando a gente vai iniciar, a gente sempre fica com aquele receio, com aquele medo, se vai dar, se não vai dar, e se não der, o que eu faço? Vai ser dinheiro jogado fora. Só que eu nunca tive esse receio. Só de começo, que era o medo de começar, como a gente tá falando. E aí, pronto, vamos abrir a barbearia, vai ser esse o nome, vai ser de tal cor, de tal jeito, tarara. Pintamos, arrumamos todo o local, colocamos as cadeiras. Só que eu sozinho não ia dar conta de toda a clientela, né? Até porque eu não tinha experiência alguma de trabalhar em barbearia. E aí, novamente, aparece um grande amigo meu, que até hoje eu guardo no meu coração, que é o castilhano, que eu chamo Botina, que, ele me ensinou muita coisa e me apoiou muito nos momentos, porque a barbearia, ela tem muito aquilo por exemplo, assim, claro, tu começa animadão, pô, aprendi a cortar cabelo, tô cortando cabelo, trabalhando de barbeiro, agora esquece, vou zerar minha vida. Só que são momentos. Vai ter um momento que tu vai te pegar e falar assim, cara, meu corte não tá tão bom. Pá, a barbearia tá parada. Pá, será que eu devo continuar? E aquilo vai só te jogando pra baixo, sabe? E é normal, porque nem todo dia vai ser mil maravilhas, entende? E então ele, como já tinha um pouco de. Um pouco não, tinha bem mais experiência que eu, ele foi me ajudando nessa parte. E eu também, seguindo os conselhos do meu professor, que já tinha me passado também, e aí foi aquilo, foi um mix de coisa. Tudo que eu precisava, eu de alguma maneira eu encontrava. Seja com pessoa, seja com algum conselho, alguma coisa, e assim foi indo. Até eu finalmente conseguir me firmar, digamos assim, nos cortes, nessa outra barbearia que eu trabalhava, que foi a primeira. E aí sim, dali pra frente, só sucesso. Errei muito, mas hoje em dia eu tenho que agradecer, né, pelos meus erros, que não são aprendizado pra gente. E tudo é um aprendizado para a vida. E através de um Exatamente. primo, de alguém que nos incentive a começar e rapidamente, num estalar de dedos, vou dizer assim. Imagina, tu estava começando, iniciou, tá? Aí ele te convidou, ó, vamos abrir, vou inaugurar uma barbearia, preciso contar contigo, tá? E tu mesmo já estudando, já se capacitando e precisando também trabalhar. Tudo E muito rápido. mesmo talvez com pouca pegada ou ainda precisando ter mais confiança, vou aceitar, vamos lá, porque é assim. Claro. Porque, como tu falou, barbearias existem várias, né? Isso. Bah, Mas tem que ter um diferencial. Tem claro. lugares que são diferenciais, como tu falou. Tem dias que vai ser movimentado, tem dias que vai ser agitado, tem dias que vai vir várias pessoas. E às vezes um só não vai poder dar conta disso. Uhum. Aí precisa, às vezes, de outra pessoa, de dois ou de três, Claro. dois barbeiros, alguém ali no financeiro, ou para atender, ou para o marketing
digital, que Exato. seria as redes sociais, entende? Tudo é um conjunto de coisas, o conhecimento, a prática e também de poder atender o cliente e de divulgar nas redes sociais isso. Isso é muito importante. E sempre agradecer pelas pessoas que nos motivaram a não desistir, a começar. Isso é muito importante. Imagina, tu ficou um bom tempo parado, não sei quanto tempo, mas ficou nesse tempo aí. Aí surgiu uma oportunidade, um primo tá incentivando a começar. E aí, no instalar de dedos, vem ali o empreendimento dele. Vamos começar, vamos lá e vamos lá mesmo. Entende? E são oportunidades que a gente tem que abraçar e colocar isso em prática. Claro, E digo que é muito importante, né? Um jovem poder se interessar em algo que goste. E para gostar tem que se envolver, tem que aprender nos erros, nos acertos. Tem pessoas que vão gostar, de pessoas que não vão gostar, mas a gente tem que tentar fazer, né? Eu corto degradê, eu corto na um, máquina dos lados, tesoura em cima. Geralmente eu tenho um corte meu sempre assim. claro. Entende? Mas cada um tem um jeito. Quem sabe um tem um outro corte, outro de outra maneira. Aí já é mais exigente, o outro é mais de boa. Entende? A gente vai pegando as clientelas e geralmente é as pessoas que frequentam. Né? Isso é Claro, muito importante. Pegar aquelas pessoas ali, os clientes que já estão aí começando a frequentar. claro. Imagina, geralmente, não sei quantos quartos vocês fazem por dia, mas vamos dizer que Bah, 6, 7, 8, 10, 15. Eu tô que chutando. varia muito, porque aqui nós somos dois, eu e o Mike Sim, que trabalham aqui comigo. sim. E olha, por dia assim, ó, tem dias que é 5, 6, 8 e assim vai indo. Assim É vai. aquela coisa, é um dia mais, um dia menos, outro Um dia um dia pouco mais, mais. e assim vai indo. E assim vai indo. Isso. Entende? E eu queria te perguntar qual foi o corte mais diferente ou mais difícil que tu já fez de alguém? Sei lá, aquele cliente pediu uma coisa exigente, diferente. Ou E foi lá no início, vamos dizer assim, que era corte, mais. o corte mais difícil que eu já fiz foi um que não é nem daqui do Brasil, que é o moicacete. Ele é um moicano, só que ele vem lá da Colômbia. Ele tem as raízes dele tudo lá pro lado da Colômbia, Peru, esse país mais da língua espanhola, digamos assim. E ele vai a zero lá em cima, assim, e ele faz literalmente um 7. Ele vem aqui e cai para trás aqui como formando o número 7, por isso moicacete. E aí passa a navalha, e aqui atrás é mais cabeludo do que aqui em cima. É um corte bem rarinho, assim, desse olhar. Mas é dificilzinho, até porque eles são muito mais exigentes do que a gente. Por exemplo, eu quero um cacete. Ele sabe como é que é o corte. A primeira vez que eu fiz, minha cabeça explodiu. Porque, e é como eu te disse, foi no começo isso. A primeira vez que eu fiz o moicacete foi lá, quando eu estava iniciando. Chegou um colombiano, ele vendia tapete, eu acho, aqui por perto da minha antiga barbearia. E aí ele chegou e, não sei o que, quanto é que tá o corte, tarará, tarará. Aí falei, Deus, preço tudo certo pra ele. Tá, vamos fazer. Ele sentou na cadeira, botei a capa, todo o procedimento, a gola. E ele assim, eu vou fazer um moicano. Aí eu pensei, tá, o moicano eu consigo fazer, né? Eu acho que eu já tinha feito. E aí ele assim, mas não é qualquer moicano. E me olhou. Aí eu fiquei, ué, que moicano é então? Aí ele assim, o moicacete. E aí ele tentou me mostrar foto e coisa, mas eu não tinha entendido direito. Mas no fim, olha, não sei como até hoje, mas eu desenrolei lá o moicano. Segundo ele gostou, né? Saiu me elogiando. E aí depois, tá, e depois ele vai pegando a mão e tudo. Hoje, quase todo dia não. Mas volta e meia aparece esse pessoal assim de outros lugares com ideia nova, corte diferente, e aí a gente pega e faz. É, vocês fazem, vocês tentam. Mas Claro. vocês já tem, tipo, numa placa, num cartaz, os modelos de corte, ou se a pessoa pedir um diferente, vocês olham ali o que ela mostrar e Isso. tentam. E tentam fazer o que ela tá pedindo. É interessante, são cortes raros, mas Exato. para lá, quem sabe, não é raro, é uma cultura. É uma cultura, Como exato. cada Tudo de cultura cultura. é diferente, né? Exato. É. Então são culturas diferentes. Talvez lá seja tradicional isso e aqui não seja comum, Lá é bem, mas lá é a bem gente comum. vai adaptando e conhecendo esses tipos de Claro. pessoas. E aí, como tu falou, será que vai dar certo? Será que ele vai me falar algo? Porque geralmente é a primeira vez. Será que vai ter uma boa impressão? Algo, um corte diferente? Não. Tu conseguiu ali um jeito, pelo que tu analisou ali, pelo que ele falou. Conseguiu replicar e Isso. fez bem, né? Que é bom, isso é importante, né?
a capacidade, o conhecimento e a ousadia de poder fazer e Claro, fazer algo daquilo que o cliente pediu, né? claro. Isso é importante. E depois de tu fazer uma vez, tu já começa a ter mais base também. Porque, na real, todo corte, dependendo do, por exemplo, um degradê na zero, a gente já tem toda uma base de como começar, sabe? É tu ter uma noçãozinha já também. Ah, aqui eu vou colocar zero. Daqui pra cima, eu uso tal pente. Aí aqui nesse cantinho eu uso tá aqui na da máquina. Aí aqui eu passo a tesoura aqui. Então, tipo, tudo aquilo, por mais que seja muita coisa, porque o corte não é só passar a máquina e tá pronto, por mais que seja muito detalhezinho, a tua cabeça ela já tá treinada a fazer aquilo. Então tu chegar aqui e vamos supor hoje tu me pediu um moicacete, eu já sei tudo, entende? Tipo, eu já sei como vai ser a zero, como é que eu vou fazer isso, como é que eu vou tirar aquela marcação, como é que eu vou, sabe? E até para agilizar mais o corte, porque muita gente senta na cadeira, conversa, gosta de conversar com a gente, de relatar coisas da vida, de desabafar, né? Porque querendo ou não, o barbeiro também não é só corte de cabelo, é conversa, psicólogo, é Ah, não, amigo, vamos chegar parceiro. nessa pergunta aí mesmo. Ah, essa aí é interessante. Aham. Mas, imagina, a gente vai num ambiente, tá? O cliente. Tem clientes que conversam, né? Geralmente os homens, né? Isso, O jovem ou um adulto, não sei o seu de idade. Tem pessoas que são mais fechadas. Tudo isso, bem, isso é normal. Às vezes não tem tanto o que falar. Mas vamos claro. dizer que chegue alguém ali, tu recebe, a pessoa se senta, chega a vez dela. Ó, pode chegar aqui. Aí tu limpou, tirou ali os restos de cabelo, Aham, geralmente é assim. claro. Tirou ali, varreu ali, tirou, arrumou, colocou aquela roupa que vocês colocam. Tipo uma não é Um avental. um avental que vocês colocam. E aí tá, aí a pessoa começa a falar o que ela quer. Sei lá, vamos dizer que ela quer o degradê na um e tesoura em cima e máquina nos lados. Uhum. E aí ela fala demais, começa a falar coisa boa ou de situações dela. Claro, Aí a contar uma pergunta que eu história. te falo, será que tu ou vocês aí, vocês vão ver que é mesmo? Você é mais barbeiro ou seria mais de psicólogo, de ouvir, de querer aconselhar? Como é Que, que é a rotina de vocês no claro. ambiente? Como é que vocês recebem esse tipo de pessoa? Olha, aqui na barbearia, por ser eu e o Michael, acho que isso ajuda mais. Da gente ter muito. Como posso dizer? A gente toda hora tá conversando. É o dia inteiro, olha, é contando notícia, contando história, fazendo piada. Então acaba criando um clima muito mais descontraído. Tanto quem chega de fora, às vezes a gente conhece. Ah, a gente cansou de fidelizar muito cliente por simplesmente conversar. Hoje em dia, principalmente barbearia do centro, elas estão muito mais focadas no corte do que na parte do atendimento. Porque quando a gente fala em atendimento, muita gente pensa, ah, é ter um sofá da hora, é ter um café, ter um expresso disso, é uma televisão gigante. Só que às vezes tudo que a pessoa precisa é parar e conversar, tu ser mais humano e menos robô, entende? Então a parte desse psicólogo ou barbeiro, ela entra aí, de tu conversar com a pessoa e realmente escutar. Porque, claro, tem momentos que a pessoa tá falando uma coisa e tu tem que dar uma concentração no corpo, porque tu não pode entregar qualquer coisa para ela, entende? Então, tipo, vai ter momentos que tu vai estar muito concentrado, que tu não vai conseguir responder ela, digamos, direito, do jeito que ela esperava a resposta, não sei. Mas aqui, por ser um clima bem descontraído, a pessoa chega, a gente já vai. Claro, tudo depende do ânimo, né? Por exemplo, uma pessoa chega desanimada, tu não vai chegar, ah, então, boa tarde, bom dia. Tu já tem que vir com ânimo mais, porque tem que botar energia naquela pessoa. Não pode ficar uma coisa monótona, sabe? Ah, seja bem-vindo, sente na cadeira, vamos cortar, que corte vamos fazer. Então, aqui já é um clima diferente. Já chega conversando, dando risada. Se tem, claro, se a pessoa der abertura, faz uma brincadeira, nada pesado, uma coisa para descontrair mesmo. E aquilo vai abrindo portas, entendeu? É como conversar, como a gente tá conversando agora aqui. E assim vai indo. Isso é muito importante Claro, para não ser algo robótico. Aí o exato. Alex aí na live, aí, ó. Um abraço aí, o Alex, um colega do trabalho. Alex Santiago, manda um abraço para ele. Ah, E bom, conheço. Olha, ó, conhece? Ele falou lá no trabalho, ah, diz que é teu primo, vamos ver. isso, meu Diz que primo. é. Então é, que bom. Manda um abraço para ele, para todos Abraço, vocês. Alex. Alex. Então ele comentou, tu vai fazer live com o Rafael, que bom. Sim, vou fazer live com ele. Aí ele vai dar umas piadas na live. O Alex. Agora chegou aí, né? Que bom. E isso é muito importante, para não ser algo robótico, né? Claro. Vamos dizer que a gente tem que fazer o nosso atendimento. Em muitos lugares, quem sabe tem uma estrutura melhor, tem sofá, tem ali Uhum. um café, tem ali um lazer, uma recreação.
Um brinde. Já vi lugares que eles têm isso aí, né? E, E às vezes focam mais nisso e de tentar apresentar o melhor serviço para a pessoa. claro, Só como tu disse, tem que ter essa conversa, tem que ter esse diálogo e também tem que ter um momento também de apresentar um bom serviço, de claro. poder deixar daquilo que o cliente pediu. Isso é muito bom, porque às vezes tem pessoas que a gente vai receber, às vezes não vai falar nada mesmo, tá? E Sim, ainda às vezes não tem o que falar, mas conseguir chegar a pessoas ali, que às vezes uma conversa, quem sabe ela precise conversar, só tá falando tanto porque ela não conseguiu falar com outra pessoa isso, quem sabe o ambiente da casa, o ambiente da família, o ambiente de claro. onde vive, e naquele lugar onde é a barbearia, quando ela tá esperando, vamos ver, chegou ali, tem alguém ali já sendo atendido, ela tá esperando, vamos chegar a hora, e pega alguém já que conversa, e a gente pode também tanto ouvir e poder puxar um papo Claro, também, né? Um papo descontraído, um papo mais de humor, um papo mais legal, claro. né? Conforme o que a pessoa vai dando entrada, né? Uhum. Conversando. Se é futebol, se é política, se é Ah, política, nem fale em trabalho. política. Então tem os assuntos aí que a gente tá, mas tem Claro. pessoas que chegam e falam, né? Ah, sim, E sempre tem. falam de tudo um Normal. pouco, assuntos conhecimentos gerais, aí falam ali, entende? Mas o mais importante é a gente poder, a nossa postura, né? A gente poder ser profissional e também ser uma pessoa de receber e tratar bem e poder fidelizar, essa palavra fidelidade. Né? Que a pessoa poder voltar de novo ali, ela sabe, ela foi bem tratada, foi bem recebida, foi bem atendida e Claro. que ela pode voltar de novo ali, né? E o gurizada também podendo prestar um bom serviço. Mas claro que muita conversa às vezes pode Ah, é, às vezes atrapalha. atrapalhar. É isso que eu Claro. queria entender. Será que porque algumas pessoas conseguem fazer algo focada? E se ela falar muito, quem sabe ela se distrai. É, acaba Mas tem perdendo. outras pessoas que conseguem atender normal, Claro. falando e também fazendo os cortes ali, né? Porque tem que deixar bem apresentado porque a pessoa olhe lá no final, né? Que os barbeiros Ah, fazem, sim, ó. Que eles óbvio. pegam um espelho. Né? Geralmente todo mundo é assim. Pega um É, espelho ali, mostra ali, ó. Tá bem? de um Tá lado, do ok? outro. Tá aprovado? Tá bom? Claro. Tá ótimo, né? Geralmente tem isso. Então, isso é muito importante, esse diálogo, essa conversa e poder fidelizar que o cliente volte. Não sei se onde vocês vão é mais jovens ou é mais pessoas de idade. Olha, Como é que é aqui é o um ambiente de público meio vocês? geral. Tem uma hora tu vai atender uma criança de 1 ano, daqui a pouco chega um senhor de quase 90 anos para fazer uma barba. E é serviço geral, assim, tanto corte quanto barba, sobrancelha. O que cair a gente faz. Luzes, platinado. Então, em tal momento, tu vai estar falando sobre, sei lá, videogame. Daqui a pouco, tu vai estar escutando uma história de lá da década de 70, quando eu tinha tal carro, que eu fazia tal coisa. E assim vai indo. Daqui a pouco, tá falando sobre a creche, perguntando uma criança se ela tá gostando da creche, como é que tá indo as aulas. Então, acaba sendo um mix de coisa, só que aquilo, tipo, tudo vira conversa, tudo tem um assunto, entende? Tanto numa criança que fala de jogos, como um Claro. adolescente, quem sabe fala de namorado, ou Ah, de escola, ou da vida, aonde eu fui, o que que eu fiz, um adulto sem idade que vai contar lá a história quando era mais novo, aham. né? Então são pessoas diferentes, assuntos também variados, mas isso se torna bom, porque Claro. aí vai conhecendo pessoas, culturas, Ah, pensamentos, sim. desde o mais novo, vamos dizer, uma criança de 6 anos ali, o adolescente de 14 anos, o jovem já tem 18 e o senhor de idade, vamos dizer assim, que tenha 70, isso é bom. Aí tu consegue receber e tratar de vários tipos de públicos. Isso é Claro. muito importante, esse papo. E, e tu acaba não te identificando isso também. Porque, assim, coisa de velho a gente tem bastante também, seja gosto musical e coisa. Mas tu acaba te dando de conta que tu não te conecta apenas com uma faixa etária. Tu consegue conversar, dar conselho, aprender, até com uma pessoa mais nova que tu, mais velha. Às vezes tu dá conselho pra uma pessoa mais velha, a pessoa mais velha te dá um conselho. Então é tudo uma troca, entende? E é por isso que eu acho importante ter essa parte da conversa no atendimento. Claro, eu não vou estar parando todo o atendimento para contar algum fato ou dar um conselho, mas é uma coisa que vai acontecendo, sabe? E depois que tu tem já um tempo na barbearia, tu consegue, como posso dizer, consegue conciliar entre o corte e a conversa.
Porque tudo vai levando a um outro, e aí tu vai cortando, daqui a pouco tá na tesoura, tá fazendo uma conexão. Ah, e tal, e aconteceu tal coisa, sim, me lembro. E aí tudo aquilo vai indo. Uma coisa vai puxando a outra e vai embora. Isso aí, que bom. Isso é importante. Vou puxar uma pergunta para Pode- depois a gente entrar no futebol. Show. Vamos dizer assim, ó, vocês têm um horário para abrir. Bom, Sim. não sei se é às 9, se é 9h30. 9h30, nove e Mas meia. vamos dizer, eu vou conjecturar. Por exemplo, tem uma barbearia, abre 9h30 da manhã. Vai que fecha ao meio-dia, volta às 2, 2h30. Uhum. Aí vocês vão até. Vamos dizer assim que fosse até às 7 horas, 7h30. Mas aí começa a ter clientela. Aí vocês vão atender até o último cliente. Ah, Aí sim. vai que passe às 8 horas da noite. Aí diz a pergunta aqui que eu fiz, ó. Se Hum. faltar 5 minutos para fechar, vocês não tem ninguém. Até que vocês estão fechando. Até que vocês estão ali, aí do nada bate alguém ali, ó. Aquela pessoa bate ali, um palma, ou faz abanar. Aí a pergunta ali, vocês até já estão indo embora. Vocês atendem ou não atendem? Olha, depende. É. Isso, por causa que, claro, se for algum conhecido ou algum cliente que já tenha vindo outras vezes, ou que tu olhe que realmente precise cortar, aí sim, tudo bem. Ou dependendo, porque às vezes a gente tem compromisso também, né? Sim, claro. Por exemplo, eu tenho tal coisa marcada para 8 horas, e aí vai chegar alguém 7h30, aí eu, putz, aí, Só que ele viu que que tu tá atendendo a última pessoa. E aí tá, quem sabe tá claro, aberto, né? claro, Claro. porque barbeiro, olha, se tem uma pessoa que não tem horário na vida, é barbeiro. Por causa que, por exemplo, vamos sair 9 horas da noite, num sábado. Vamos sair 9 horas da noite. 9 horas da noite sair num sábado é praticamente impossível. Por causa que, claro, desde da primeira hora da manhã até as 8, tem gente que cruza a rua e marca horário, e vem e vai, olha, é uma loucura, sabe? Tanto que é o melhor dia para todas as barbearias, que é muito movimentado. Então, tipo, tem sábados que às vezes é 8h30, a gente tá atendendo, tem gente no sofá e chega mais um. Não vai falar, maninho, então, sabe? Só se tu tiver um compromisso muito importante, que é algo que tu não pode marcar. Por exemplo, um aniversário, ou então, mas um aniversário, digamos, sei lá, vamos num restaurante hoje, tal hora, se reunir todo mundo, de alguém muito especial. Então, aí sim, tu acaba, aí tu explica toda a situação, claro, tu não vai dizer, não vou te atender, vai embora. Ele explica a situação da forma mais educada possível, mais, né, compreensível. E dependendo de tudo ali, se não for algo tão urgente ou, né, um caso de vida ou morte, aí tu atende ou não. Atende e pronto. Depois bota a Claro. placa ali, fechado. Exato. Já Plaquinha, que vai é avisando. melhor, claro, tá certo. Não, mas tem que ser. Isso é muito importante. Uhum. Geralmente, vários lugares da barbearia, acho que em qualquer lugar, tem lugares que as pessoas preferem agendar, Uhum. ou não tem tempo para agendar, só podem ir quando podem. Claro. Sai do trabalho, sai 6 horas, 7 horas, no intervalo, ou de manhã, né? Cada um com a sua disponibilidade. Então, Sim. provavelmente vocês devem receber pessoas assim. Não sei se vocês agendam, devem. Ou Nos agendamos. tanto agendadas, ou como não agendadas, Claro. Por hora de chegada? por ordem de chegada. Então, isso é muito importante, essa organização. As agendadas com. É às 9 da manhã. É às 6 da tarde. E como tu falou, sábado. Aí geralmente sábado eu vou para um aniversário, vou para uma festa, eu vou para algum evento. Uhum. Eu vou, e a pessoa precisa. Então a pessoa deixou, tá, e como para vocês é melhor assim, sábado, vai ter mais movimento, vai ter mais lucro, vai ter mais movimentação. Claro. E já no domingo vocês já vão poder descansar. Então a Sim, folga de domingo é. vocês vão dizer assim que será a folga sagrada. Vocês vão Exato. folgar, vão descansar e pronto, só segunda-feira. Vai que alguém procura domingo ali. Não, vai cortar outra pessoa ou segunda-feira tu volta e agenda com os guri, né? Claro. Com os guri, que são vocês. Isso é muito importante. Nessa organização que a gente precisa. Que isso é bom, né? Como tu disse, tem dias que vai ter mais, tem dias que vai ter menos. Mas o mais importante é sempre ter agendado, ter organizado, receber aquelas Claro. pessoas, tratar bem, né? Tratar bem, não mandar embora, né? Sim. Tá dentro do horário, atende. Não tá dentro do horário e tiver compromisso. Aí tu é avisado.
e a pessoa volta outro dia. Isso é muito importante. Isso. Essa organização que uma barbearia de sucesso ela consegue ter, né? Organizar, se ajeitar, ter horário, tratar todo mundo bem, ter esse diálogo e poder também a pessoa voltar satisfeita e recomendar para as outras Sim, pessoas. Então, isso é muito importante. claro. Agora E, vamos falar um pouco de futebol. Vamos pô, aproveitar aqui, ó, um pouquinho de futebol. Vamos aproveitar. E vamos perguntar aqui, ó. Quando é que tu começou a jogar? Era um hobby, era um gosto? Gostava de jogar na escola, intersérie? Eu vejo que tu agora está competindo em, não sei se é futebol amador, essa é palavra, amador, amador. mas vamos dizer assim. Aí eu vejo que tu já tá jogando, você gostou de jogar e agora já tá competindo em algum Isso. clube, em algum time. Quero que tu fale E sobre isso. quando eu comecei é difícil ter um, assim, um ano ou uma idade certa. Por causa que desde pequenininho eu sempre tive chutando bola para um lado, sozinho, porque eu, querendo ou não, sou filho único, né? Então, como não tinha ninguém para jogar bola comigo, botava chinelo de um lado, chinelo do outro e saía pela casa chutando bola para tudo que era lado. Olha, a mãe ficava furiosa comigo por causa que gosto de estar chutando bola dentro de casa e então, logo cedo assim me identifiquei muito com futebol. E a partir dos meus 8 anos, se eu não me engano, a partir dos meus 8 anos, eu comecei na escolinha de futsal, que foi aonde, assim, eu aprendi muita coisa sobre o futebol e só aumentou mais é a minha paixão, digamos assim, por causa que é uma coisa que me faz bem e, querendo ou não, não me vangloriando, mas eu sei que eu faço bem. Então, claro, não sou o melhor, estou longe de ser o melhor, mas é uma coisa que eu gosto de fazer e faço desde muito cedo, há muito tempo, e graças a ela eu conheci muitos amigos próximos meus hoje, muito parceiro que a gente fala, né, de futebol e tudo, amigos, tive oportunidades também através do futebol, e um bom público não digo, mas assim, tudo me ajudou, entende? Por exemplo, hoje na barbearia mesmo, tem muita gente que vem cortar comigo que, pô, de eu jogar tal pelada, tal dia em tal quadra, me conhece, já tem uma relação comigo, se interessa pelo meu trabalho também. Então, o futebol, ele, querendo ou não, ele abriu bastante portas para mim. E isso é muito importante. Né? Claro. E o futebol abre portas e conecta com novas pessoas. Isso cria Isso. vínculos, uns laços para poder tu poder competir e poder jogar e atuar naquilo que tu gosta. Isso é muito importante. Claro. Vamos dizer assim que o futebol faz parte do nosso país e desde criança. Todo mundo Já aqui tá já no jogou sangue, já. intersérie, jegues, Ah, escola, tudo. numa categoria de base de algum time, e aí começou a crescer, a evoluir, já estamos na fase adulta, e aí tem outras Outras competições que obrigações. são importantes aqui na cidade ou fora Ah, da cidade, e aí as pessoas vão convidando, né? Convidando outros claro. colegas também, vocês, que confiam no teu potencial e você acredita também que joga. E isso que é Claro. importante, ambas as partes. E claro que todo mundo quer ganhar, né? Ah, sim, Ninguém óbvio. quer perder a oficina da barba aí, ó. Olha, que Ó, bom. Que bom, esse um abraço aí. é o meu Qual é o chefe, meu nome dele? chefinho. Qual é o nome do teu chefe? É Michael. Maicon. Manda um Um abraço pra abraço, ti. Michael. Que bom, um Nem abraço, parece que me viu o dia Maicon. inteiro hoje. Que bom, já viu o dia inteiro. E nem se enjoa, Não, provavelmente, né? acho que só aumenta a saudade dele. Isso é importante, né? Então, compartilha aí, Michael, e depois vai estar salvo aí a live. Isso é muito importante, hein? Vocês são uma barbearia de sucesso. E que bom, que maravilha. Então, sobre o futebol, então todo mundo quer ganhar, e todo mundo quer participar, todo mundo quer competir, e ninguém quer perder, mas a gente tem que aprender que quando a gente vai ter dias que a gente vai ganhar na vida e vai perder. Não perder que a gente não deu o nosso melhor, é porque a gente precisa se preparar mais. E como no Claro. futebol, quem anda mais preparado, quem se doa, porque existe a técnica e o esforço. Se não vai na técnica, como muitos dizem, vai pela garra, Vontade, na vai raça. pelo esforço, vai pela dedicação. Isso é importante, né? Se dedicar. Qual clube que tu joga? Qual é o time que tá jogando agora? Olha, agora eu tô num campeonato lá da piscina. Tô jogando pro Corinthians agora. Tem que bom Corinthians. Isso é muito importante. Jogando ali no clube, aí o pessoal. Qual posição é que tu joga? Eu gosto de jogar de ponta. De ponta. Que Isso. bom. Lá no ataque lá.
no ataque. Isso aí. Eu sei que ele tem uma boa velocidade, né? Não, deve não cansar. Fácil. Isso é Sei. importante. Então tu tá ali, a bola tem que chegar pra ti, como tu disse que é ponta, vai ter que chegar ponta gandula. É, pode ser também. Os dois, provavelmente, né? É isso Já, aí. Quando a gente era criança, a gente era gandula, porque a gente olhava os nossos pais, ou olhava alguém que era grande. A gente, todo mundo já foi um gandula na vida. sempre Eu sobrava sou um cara. brava, né? E aí depois que a gente cresce, quando a gente olha, sabe jogar, vem. Sai de gandula, veste o uniforme e vai lá pro campo. Né? É, isso é importante. Então, isso é bom. É poder jogar, poder competir nesses torneios. Ah, sim. Agora vai ter, nesse ano, todo ano tem. Não sei se tu joga ou já jogou Citadino. Ah, o Citadino? É. O Citadino. Tchê, eu nunca. Oportunidade não faltou, porque eu sempre estive no meio desse mundo do futsal. Só que quando eu fiz 14, eu priorizei mais trabalhar do que me dedicado mais ao futebol. Então, eu acabei perdendo, assim, não perdendo, mas deixei passar bastante oportunidade de estar mais envolvido ainda com essa parte do futebol. Principalmente porque o Citadino é a força de futebol que tem aqui na cidade. É um campeonato que dura praticamente todo ano e tem várias categorias para várias idades e tal. E aí eu acabei deixando passar. Só que esse ano tinha tudo para jogar, só que quando não é para ser, não é. E eu tava já jogando o campeonato da piscina, que era de verão, e eu já vinha de hora sentindo uma dor na parte da virilha. Só que eu não sabia o que era. Daí comecei a pesquisar no Google, como todo mundo faz, que é costumeiro. Primeiros sintomas já vai direto no Google. E aí eu acabei descobrindo que era pubalgia. Que ela é um desgaste que tem na parte da virilha, como posso dizer, da parte interna da perna, que ela acaba causando muita dor. Então, por causa disso, quando eu parei com o campeonato de campo, que é o campo 7, e eu fui pro salão, acabou só piorando essa minha dor, por causa que como o chão é mais duro e o jogo é muito mais rápido, muito mais pegado, seja de força física, o que for, e aí acabou me ajudando demais. Tanto que eu tava tendo um time para jogar, já tava tudo pronto, tudo ensaiadinho, já tava por mandar os nomes pra ficha, só que na última hora eu vi que não tinha condição alguma de eu jogar. Por estar mal mesmo, fisicamente. Provavelmente da série prata. Seria. A série Ou se. prata, a série Série prata. prata, que agora vai ter. Não, eu Isso. dei uma estudada, eu acompanho, tem a série prata, que agora, primeiro semestre, e tem lá no final E dele, não. o prato, se eu Ali não me nas engano, começa agora dia 19, não é? 19. Domingo? Me Domingo. apareceu ali, ó, o pessoal postando ali, que Isso, bom. Tá bem, isso. mas se não é pra ser, não tem problema. Claro, não podemos esquentar a cabeça. Entendeu? Se uma oportunidade foi fechada, outras vão ser Aberto. criadas, outras vão vir. Então isso é importante. Se uma oportunidade foi, não venho, naquela expectativa vai vir outras. E outras Claro. vão vir, quem sabe de outros ramos, outras pessoas. E como vem aí para ti, isso é bom. Exato. Entende? Então a gente tem que continuar. Entende? E se a lesão tá ali, bueno, vamos recuperar, vamos melhorar, vamos ver o que dá para fazer, né? E não desanimar. A gente não pode se abalar com isso, né? Se Claro. cuidar, se tratar e seguir em frente. E seguir em frente. Fazendo o que gosta. Então, provavelmente, tu joga final de semana. Eu acho que esses jogos do Isso, futebol agora agora, deve ser agora final tá de semana. sendo todos os domingos. Deve ser todos os domingos ali, que é bom. Quantos times são? Como é que é? Em grupo? É... Primeiro tem a parte da tabela, que se eu Tá não me bem. engano são 13 times. E aí os que ficam vamos ver, oitavo, nono, décimo. Se eu não me engano, os que ficam de nono a 13º disputam a prata, que seria a força. E depois eles dividem em duas partes, que é a ouro, que digamos que jogamos os que classificaram, que pontuaram mais, e os que pontuaram menos, que jogam a prata. Aí são disputadas lá as partidas de semifinais, com ida e volta, e a final é final única. E a Que ouro, sim, bom. a ouro é uma loucura. Tem oitavas, quartas e por aí vai. E só vai. E Isso só aí. vai. Só vai. Então, tem competição, tem jogo. Ah, tem. Mas aí o tempo é igual quando a gente olha ali no Brasileirão. É 45 minutos também? Ou é Não, diminuído? É não, de se eu não me engano, é 25 cada. É 25. 20 ou 25. Bem 25.
Isso. Mas 20, 25 pegado. Ah, é 25, corridinho. 25 de Às vezes tu corrida. corre 25, mas tu correu 1 hora, 2 horas Uma ali já. hora, com certeza. Aham. Mas que bom, isso aí. Tá num time bom. Manda um abraço aí pro Corinthians. Todo Corinthians. mundo aí, ó. Da tua equipe aí. Que bom, isso aí. Baita jogador aí. Como é que o Maicon disse aqui? Ele também é jogador de Play 2. Ah, Aí joga o Play Michael, 2. o Michael entra na parte aquela do videogame que eu tava te falando, Dudu. Uhum. Eu tenho meu Xbox, eu acho que estragou meu Play 2, porque não Pá, funciona. Aí tive que comprar outro. Aí comprei o Xbox Series S, tava jogando FIFA. atualizou? Tava jogando, então eu jogo só nisso aí agora. É que é bom. Vai perguntar pro Maicon, ele é teu pai ou filho no Play 2? Ah, Ou como é que tu vou te deixar que ele considera? responda Ele essa. responde se ele. Como é que ele tá aqui ou não. Se ele não tá, depois ele olha. Então, isso aí, portanto, é jogar, gostar do que tá fazendo e competir. Fazer o Claro. seu melhor. Te perguntar também, por exemplo, das duas, vamos dizer assim, ó, barbeiro e jogador. Qual dessas duas funções tu prefere mais? Ah, agora tu tocou. Agora tu me Qual que tu pegou. prefere? Tem que escolher uma. Porque escolher Tem que- uma. A que mais gosta, a que realmente tu mais gosta. Ah, agora, tchê, Dudu, agora tu não Vamos dizer esperava, tu assim, tava se preparado. 41% uma e 49% outra. 60% uma e 40% outra. E eu Que acho. gosta, é que gosta mesmo, assim, que realmente tu lhe doe mais. Tu chega naquele lugar, veste o uniforme ou veste a camisa do time e vai. Assim que tu Eu, gosta mesmo. eu Vai. acho. E acho não, né? Mas agora, no momento, no hoje, no agora, seria a parte de cortar cabelo. Não tá cabelo, tá Isso. certo. Tanto porque, querendo ou não, é da onde eu tiro o meu dinheiro, que eu, né, vivo, pago minhas contas. E é uma coisa que vai além de só por dinheiro, por causa que é como a gente está conversando. Tanto as pessoas que a gente acaba atendendo aqui, elas te proporcionam muito momento bom, muita risada, muita resenha. E a barbearia ela tem que ter isso também. E é uma coisa que, como eu já tinha, como já é meu, de estar conversando, descontraído, falando sobre diversos assuntos, é uma coisa que eu gosto e me satisfaz bastante. Então, acho que seria mais a parte da barbearia, assim. E tanto porque eu gosto também de cortar cabelo, né? É uma paixão também. Isso aí, que é importante. Perguntar também tá aqui no roteiro. Já pensou em desistir em alguma dessas áreas ou não? Ah, Bom, já, desistir lá no início, vamos dizer assim. já. Vou focar só numa coisa e vou deixar a outra, mas eu gosto dessa função, dessa profissão, desse hobby, mas eu vou continuar, eu não vou deixar. Já Como pensou não? muitas das vezes, quem sabe, não vai dar certo, quem sabe eu vou tentar e vai dar tudo errado. Já. Na barbearia, na parte principalmente no começo, como eu tava te falando, ela acaba variando muito, né? Ela acaba mexendo muito com a tua cabeça. Por causa que tu te sente, às vezes, incapaz de fazer uma coisa que tu sabe fazer. Só que é tudo aquela questão da prática, entende? Se tu não praticar uma coisa, tu nunca vai ser bom nela. Porque a parte teórica, a teoria, ela é muito fácil. Ou seja, eu chegar aqui para te falar, Dudu, agora tu pega a máquina, tu vai fazer uma linha reta vai marcar aqui uma linha reta na zero, e aí daqui para tanto espaço, de 1, 2 dedos, tu vai passar tal pente, depois tu vai fazer tal coisa. Então, tipo, na teoria tu falou, que fácil cortar cabelo. Aí tu vai lá, vai botar a mão para fazer, tu já vai estranhar, porque a máquina vibra, aí tu já vai começar a dar aquela tremida, e se eu errar? E aí tu vai passar e vai, pum, zerar, já vai rapar tudo. E, putz, e agora como é que eu vou fazer isso aqui ficar uma linha reta? Então é uma coisa que na teoria é muito fácil, só que na hora que tu começa a colocar em prática, tu vê que tem sim seus desafios. E é esse desafio que no começo de tudo, ele acaba mexendo muito com a cabeça de qualquer iniciante, seja novo, seja velho, não tem idade para isso. Então é uma coisa que ela mexe bastante. E aí acaba tendo aquela parte de, isso não é para mim, eu vou desistir. Ou então, às vezes, pelas palavras que as pessoas te falam. Bom, já aconteceu comigo no começo de eu cortar um cabelo, eu saber que eu não consegui dar o meu melhor por causa que eu não sabia, não tinha o conhecimento que eu precisava ter para aquele corte, e a pessoa simplesmente levantar, falar na minha cara que não gostou e ponto, entendeu?
E aí tu fica com aquela coisa, porque tu te sente infeliz, digamos assim, por causa que tu sabe que tu gostaria muito de entregar um resultado que a pessoa olhasse e falasse, cara, o que corte maravilhoso, gostei muito. Ou então saber que aquela pessoa vai retornar e gostou do teu serviço. Tudo é admiração, gratificação. E tu receber o oposto disso é um soco muito forte dando de começo, sabe? Ainda mais de saída. Então, tipo, é importante tu ter a parte das pessoas que vão estar te apoiando, seja de família, seja amigo, companheiro, qualquer coisa, de dizer, de poder bater nas tuas costas e falar, ó, esquece isso daí é parte do processo. Às vezes até o óbvio, de te falar o óbvio, é muito importante. É uma parte mais do que decisiva na vida da gente, escutar o óbvio. Porque tem vezes, sim, que a gente acaba se perdendo e deixando levar pelas críticas. Só que na vida, tudo é crítica. Tu pode estar fazendo a coisa mais certa do mundo. Sempre vai chegar um fulano, apontar o dedo e falar: ah, mas tu viu que ele errou naquilo. Ah, mas tu viu que isso está errado. Ah, mas tu viu que ele está fazendo de tal maneira. Então, o importante é tu te fechar para coisas negativas que te falam, principalmente de começo e até hoje. E isso não é só na barbearia também. E acabar seguindo em frente, sem essa coisa de negatividade. Deixa a negatividade para lá e levanta a cabeça. Muito bem, que nada pode nos parar. Exato. E a gente tem que aprender com as bagagens, com as experiências, vai criar uma estrutura. Acertando, errando, mas a gente não vai desistir, a gente não vai Claro. jogar a toalha, a gente vai continuar. Né? No mundo que a gente vive é difícil receber elogio. E a gente tem que fazer o Uhum. nosso melhor desempenho, serviço, atendimento para quem seja, entende? É como tu falou, vai vir pessoas, né, que vão conversar bastante, vão ter pessoas mais fechadas, mas quem sabe vão ser surpreendidas pelo atendimento, Claro. pela, pelo atendimento, pela pessoa, porque são ambas as partes, é a pessoa e o seu serviço de trabalho. Vamos dizer assim, você que está na live, ó, ele é barbeiro, eu sou empacotador. Aí você tem a outra profissão, outra função, independente do que for. A gente tem que fazer o nosso melhor. Tem que tratar bom dia, boa tarde, boa noite, Claro. cumprimentar, fazer o nosso, nem que seja simples. Não precisa exagerar na Uhum. fala, mas a gente faça o nosso melhor, simples, autêntico, né? O nosso de cada dia. Isso é o mais importante. Tratar todo mundo bem como a gente gostaria de ser tratado. Teria que ser assim. E é assim. Teria que ser. Às vezes não é. Mas o Sim. mais importante é a gente fazer a nossa parte. A gente faz a nossa parte, Deus faz a dele. Exato. E os clientes vão vir, as pessoas vão vir. Né? Ó, que jovem bom, abençoado. Pá, que pessoa diferente. Trata bem uma pessoa, né? Que trouxe uma boa bagagem, essa palavra, né? Claro. Bons ensinamentos, boa bagagem, isso é muito importante para nós continuarmos. E você também, ó. A gente tem que fazer o nosso. Se alguém vier falar algo, ó, só ouve, passa de um ouvido para outro e segue. E segue. A Exato. gente tá fazendo o nosso melhor e certo, só vai. Só vai. É isso aí, com uma. Deve ser tua parente, seguidor, o que Uhum. seria Diva Almeida. É isso aí, guri. Aham. É, Então, tia do meu pai, vem ser minha tia. tia, então é isso aí, tem que seguir em frente. A gente não Tá? pode desistir dos nossos sonhos, né? Fazer o nosso melhor. Uhum. Eu te perguntar também, ó, o que te motiva nos dias difíceis? Nos dias mais difíceis da nossa vida. Eu sei que nós vamos acordar, queremos o melhor que aconteça, mas às vezes não foi o esperado. Como é que Claro. tu reage a isso? Olha, o que me motiva, em primeiro lugar, é saber que eu tô vivo. Sim, muito É, é, acho que essa parte do motivar, ela vem do aprendizado que acho que muitas das vezes as pessoas esquecem de se interessar, digamos assim, de aprender. Porque muita gente levanta da cama todo dia, tem oportunidades. Claro, as oportunidades, dependendo da situação, às vezes elas caem do céu quando é para a pessoa. Só que tem muita gente que levanta da cama já naquela coisa de vamos lá, mais um dia, vou lá trabalhar. E aí diz que nada dá certo para mim, hoje foi um dia ruim, hoje foi um dia horrível. Só que tu parar para pensar, já é uma benção tu conseguir levantar da cama sem esforço algum, sem ter doer pedaço nenhum do corpo, sem tu estar numa cama de hospital, sabe? Sem tu estar passando uma necessidade, seja de fome, seja por dinheiro, seja, sabe, por saúde.
Então, o que me motiva nos dias difíceis é conseguir agradecer pelas coisas pequenas, por mais pequenas que seja, que eu tenho. Seja, pô, poder levantar e ver minha mãe e meu pai dentro de casa, sentadinho lá, tomando mate deles. Eu consegui ter minha cama quentinha para chegar em casa e poder deitar, dormir, ter a comida pronta, feita pela minha mãe e pelo meu pai, poder chegar em casa, tomar um banho, descansar, sabe? Ter aquela paz que todos nós precisamos. Então, a parte que mais me motiva é isso, de agradecer pelas coisas que eu já tenho e saber que não existe dias difíceis, digamos assim, porque na verdade a vida ela é feita de fases. Então, por exemplo, pô, hoje a gente tá aqui na live, a gente tá conversando, pô, tá divertido e tal. Então, quer dizer que, pô, hoje foi um dia bom. Aí eu tô numa fase boa. Amanhã pode acontecer alguma coisa, pode de, sei lá, vamos supor, eu vou errar num corte. E aí eu ficar naquela, hoje errei, hoje mandei mal na barbearia. Hoje não foi um dia 100% para mim. Só que eu não vou taxar aquele dia como ruim. E sim como, pô, mais um dia dessa fase que eu tô vivendo, entende? Seja ela boa, seja ela ruim. Nem todos os dias vão ser perfeitos. Hoje eu acertei tudo. Hoje, pá, sabe? Então, é saber se cobrar também. Não se cobrar tanto, mas também não deixar de se cobrar. Isso mesmo. Vou ler aqui o comentário da Silvia. É bem assim, Rafinha. Nós temos que sempre fazer a nossa parte e dar o nosso melhor. O resto é com os outros. O importante é que tu tá fazendo o teu melhor. Amém. Tá? Isso mesmo. Fazer a nossa parte. Para todo mundo aí que tá na live, fazer a nossa parte, fazer o nosso de cada dia. E os outros são os outros. O importante é que a gente tá fazendo o melhor. E fazendo bem feito, né? Que Exato. existe uma frase da Ayrton Senna que tá no meu quarto, né? Que não existe uma coisa de meio termo. Com o Ayrton Senna, quando ele foi piloto de Fórmula 1, eu tenho uma frase aqui no quadro, numa foto. Ou você faz uma coisa bem feita ou não faz. Uhum. Não existe algo meio termo. Não é algo pela metade ou incompleto. Então, todos os dias nós temos que acordar. E isso que tu disse é muito importante. Acordar bem, acordar sem aquele pensamento, eu vou ter que trabalhar, vou ter que viver tudo Tem aquela melhor, coisa algumas negativa já coisas. na primeira hora do dia, tu abriu o olho, putz, hoje tem que fazer tal coisa. E aí aquilo já te pesa e tu já sai tu já sai do teu quarto já com aquela coisa ruim, sabe? Então a gente tem que evitar essas coisas. É ter a mente firme para esses dias. Porque nem tudo é. Numa mínima coisa vai deixar todo. Imagina, o dia. Bom, claro, a gente não vive 24 horas acordado, né? É difícil. Mas, vamos supor, sei lá, tu imagina, por um micro problema, sei lá, olha, já teve pessoas que já me falaram, por um bom dia simples, passou na rua, não deu bom dia. Chegou e já descontou em outras. Por causa que, fulano lá não me deu bom dia. E aí, por uma coisa assim, faz sabe, estraga todo dia. Isso não tem sentido. Verdade. Mas o importante é a gente fazer o nosso. De Exato. cada dia, acordar, né? Ter aquele sono do justo, tu poder dormir bem, tranquilo, acordar, fazer o que tu gosta e fazer o seu melhor, né? E o mais importante, é isso aí. Viver um dia de cada vez e com a mente brindada, vou dizer essa palavra, essa expressão, mente brindada, positividade, coisas boas para atrair coisas boas. O que a gente planta, a gente colhe. Então a gente planta o Exato. bem, coisas boas virão para nossa vida. Vamos lá, já estamos na reta final da live. Olha. Isso aí, já vamos chegar já. Essa pergunta é importante. Tu pode responder, vamos dizer assim, dentro da profissão e da vida. Uhum. Qual seria a tua maior inspiração ou referência? Tanto na barbearia, no futebol Uhum. ou na vida. Então vou te dar. Pode ser uma inspiração na barbearia, pode ser alguém do futebol, ou pode ser pela família, que é a vida. Pode responder citando cada referência ou uma referência para tudo. Tu que sabe. E a maior inspiração que tenho na minha vida, assim, são as pessoas que todo dia estão na minha volta. Por causa que como tratar, como a educação, ela vem de casa. Então, a minha maior inspiração é meu pai e minha mãe, que são pessoas justas, que eu cresci vendo eles indo pelo caminho certo, que é uma coisa que, claro, nem todo mundo tem essa oportunidade, e eu sei que isso é muito bom e muito importante. E eles sim são a minha maior inspiração como pessoa, porque a gente também não, como posso dizer, a gente se conhece mais quando a gente tá sozinho, sabe? Quando a gente tá longe de, pô, aqui não tem ninguém conhecido, vou fazer tal coisa.
sabe? Muita pessoa pensa assim. Então, a minha maior inspiração para eu não estar com esse pensamento que eu considero idiota é meu pai e minha mãe. E no trabalho, não posso deixar de citar o Michael, porque ele, pô, sem ele eu nem sei o que eu seria. Por causa que quando eu vim trabalhar aqui na barbearia, eu não tinha o melhor corte, eu não tinha o melhor atendimento, eu era meio, sabe, tava em processo de desenvolvimento. E ele me ajudou muito, ele me ensinou muita coisa, olha, do zero. Eu praticamente tive um novo curso com ele, só que agora mais profissional, digamos assim, e muito mais no dia a dia, sabe? Mais vida real, digamos assim. E ele foi me dando dica, foi me ensinando muita coisa, me apoiava em momentos, e até hoje a gente pegou uma grande amizade. Praticamente eu considero ele como meu irmão mais velho, por causa de como eu sou filho único, eu não tenho, sabe? Às vezes a gente precisa de um conselho de fora, uma visão de fora, e ele acaba me dando isso. E então eu considero ele muito uma inspiração para mim na parte do meu trabalho. E é isso de vida, assim. Eu gosto de. Gosto não, eu tenho essa inspiração, esse olhar mais para as pessoas que estão na minha volta, que sabem como é que eu sou no meu dia a dia, que sempre estão no meu dia a dia, sempre estão comigo ali. Que é bom, isso é muito importante. A sua família, dos seus pais, o Maicon, que é muito importante, né? Uma pessoa, tanto colega, teu chefe, mas criou um vínculo, uma Claro, amizade. claro. Seus pais como referências, como base, que a família é a nossa base, né? Isso é muito importante. Aqueles que nos apoiam, aqueles que nos ensinam, aqueles que nos recebem, né? Todos os dias, né? Como tu falou, uma cama quentinha, a comida ali pronta, né? O melhor para o filho, né? Isso é Claro. muito importante, né? Tratar o melhor. E isso é bom. São referências, são inspirações que isso vai no futuro, quando tu tiver uma família, né? Ah, E te sim, trouxe uma boa bagagem, uma família ali, né, crescendo de uma geração para outra. Isso é muito importante. claro. Queria que tu citasse alguém do futebol também. Ah, do Pode, não futebol. pode ser daqui de Livramento, ou pode ser ali do Brasil ou fora. E em geral, assim, É, da parte do futebol, desde pequenininho, sempre fui pro lado do Cristiano Ronaldo. isso aí. Sempre CR7. porque ele vai além da parte do talento. Por exemplo, tu pegar para olhar, ele é um cara que ele muito mais se esforça do que ele é realmente bom naquilo. Ele não nasceu com, por exemplo, vamos citar o Messi. O Messi, pô, o cara é não desmerecendo ele, mas ele é um ET, um alienígena, ele faz coisas fora do normal. O Cristiano Ronaldo não faz aquilo. Só que tu pegar para olhar, o Cristiano Ronaldo tem recordes e recordes, né, que ele bateu e dificilmente jogadores dessa nossa geração que tá vindo agora, que tá meio, né, vão bater. E então, claro, o Messi, pô, o cara tem total merecimento pelas coisas que ele tem e tal. Só que o Cristiano Ronaldo ele é muito mais esforço. O Messi, tu vê que, até pelos dribles, as coisas que ele faz, é uma coisa mais dele. O Cristiano Ronaldo, ele sempre foi o cara mais esforçado, que ele nunca foi o melhor, só que ele sempre deu o melhor dele, entendeu? Ele sempre correu atrás de ser o melhor. Claro, hoje em dia, obviamente, a gente falar Cristiano Ronaldo em qualquer canto do mundo, vão saber quem é. Então, ele é uma inspiração, assim, na parte do futebol para mim. Muito bem, isso. Cristiano Ronaldo ou Messi. Vamos dizer assim que o Messi seria mais a técnica e o Exato, Cristiano Ronaldo seria mais esforçado. exato. E os dois são referências. Eu Claro. também. Por números, pelo que eu pesquisei, o Messi tem mais número. Mas eu acho que pela história de vida, se for pela história, por toda a jornada que o Cristiano Ronaldo passou, né? Desde a infância, adolescência, ele jogou no Sporting de Portugal, foi para o Manchester United, Isso. depois foi para o Real Madrid. Mas não foi uma vida fácil, nasci numa uma família simples, No né? começo sempre foi E o Messi já pelo que eu sei, já com 8 anos, 10 anos, jogou a no time partir da dos Argentina 12 ele e já já fazia foi para a base já Espanha, para o Barcelona. isso. E o Messi tinha dificuldade da altura, aí teve que fazer Aham, alguns tratamentos para poder aumentar a altura, para poder ter mais isso. massa muscular, altura, para poder competir. E o Cristiano Ronaldo nascendo em Lisboa, né? Mas isso foi muito importante, porque a gente vê que Cristiano Ronaldo, mesmo com a idade que ele tem, uma idade já avançada, para 42, atleta, 42, mas ele tá jogando em alto nível. claro. Isso é bom.
que a gente dá para ver que a gente pode ser novo, pode ser um pouco mais velho, mas a gente pode, vamos dizer assim, no esporte ter uma qualidade de vida, se cuidar, se alimentar bem, ter inspirações, tanto de pessoas que estão convivendo ou que a gente assiste numa tela. Né? Mesmo que a gente vá que a gente não vai conhecer a pessoa, quem sabe, não vai parar o Cristiano Ronaldo na nossa frente aí. O que a gente vai reagir? A gente vai querer o quê? Tirar uma foto, conversar Claro, rapidamente, quem sabe. Mas vamos dizer que as nossas maiores inspirações, pelo menos para mim, são aquelas que a gente convive. Ou que a gente presencia, ou que a gente mora junto, ou que a gente já teve um papo. claro. Então são aquelas que a gente tem contato. E as inspirações que a gente, quando a gente olha no celular, quando a gente tá na televisão, olha um jogo da Champions, um jogo aí na TV, a gente Claro. olha o cara, como é que ele consegue fazer esse gol? Como é que ele consegue fazer esse empenho? Como é que ele consegue sempre quebrar recordes? E não é fácil. Então, na nossa vida, nós temos objetivos. E quem sabe eles tiveram que renunciar a muitas coisas para estarem ali e no alto nível. Se eles têm os troféus, os triunfos, as conquistas, desde que sejam as mais simples, Uhum. eles agradeceram e honraram aquilo ali, né? Desde o colocar uma chuteira, ou quem sabe ganhar uma oportunidade. Eles fizeram a sua parte, né? Eu acho que tanto esforço, né? Se não vai pela técnica, vai pelo esforço, que é disciplina, que é hábitos, que é superação, e quem sabe a fé. A fé também, entre duas partes, isso muito ajuda. Né? Claro. Através do nosso esforço que nós temos que ter, se é um jogador de futebol, se é o Leco, que é promotor, que vai lá no mercado, Deus abençoe, mano, um abraço para ti. E ele também ele é maratonista, então ele O meu nome corre, ele compete. O, como é que é? Leco Axel. Ali o seguidor aqui, ó. Ele já é promotor, não sei se você conheceu ele. É que já saiu não é 2 anos. estranho, cara. Faz tempo que eu conheci, só não me lembro dele de falar. Você vê uma foto, me lembro dele, facilita. Então ele é promotor, ele também é maratonista. Então a gente precisa o quê? Né? Superar metas. Então eles superaram metas, eles alcançaram seus objetivos, entende? Então a gente tem que ter inspirações presenciais, isso é muito importante, temos que ter, né? Isso vai nos incentivar, motivar a continuar a vida. E aquelas que a gente assiste ali na TV. Será que um dia eu vou conhecer? A gente fala que não, né? Mas por que não? Né? A gente não sabe. Quem sabe um dia, não digo eles, quem sabe outras pessoas, entendem? São pessoas humanas, são seres humanos. Eles também, como eles conseguem bater recordes, eles também eles cansam, não é fácil. Mas como tu disse, tu tem que ter pensamento positivo, uma mente blindada e se recuperar, entende? Então, provavelmente eles têm muita ocupação, como nós temos a nossa vida, Claro. nosso trabalho, o nosso lazer, a nossa família, as nossas coisas. Mas a gente tem que fazer o nosso melhor todos os dias. E se a gente estiver cansado, né, normal, a gente possa dormir bem, meditar, tirar um tempo para si, que isso é muito importante para poder no outro dia Claro. continuar a nossa vida, né? Isso é muito importante. Sim. Então, um abraço aí pro Leco aí. Mando pra ele aí. É boa gente fina. É, você acredita que tem um propósito em tudo isso que você vive, ou você está vivendo? Tipo, um propósito. Barbearia, futebol, tudo que tu tá vivendo, ou que a gente vive, tem um propósito? Eu não, tipo, a gente, quando sai do mercado, tu não esperava que tu ia ser barbeiro. Aí surgiu uma oportunidade do primo, e o primo te deu uma oportunidade de ser barbeiro. Tudo isso que tu tá vivendo hoje tem um propósito? Olha, tudo que a gente vive, ou que a gente presencia, nada é em vão, né? Então, claro, acredito todo dia, óbvio, agradeço pelo que eu vivi e tal, mas acredito sim que tem um propósito no fundo, porque nada vai cair do céu e simplesmente acontecer. Então é uma coisa que Deus ele trilha, já tem tudo trilhado. A gente só tem que fazer o papel de caminhar até aquilo e ir vivendo, sem medo. E claro, sempre acreditando nele, com fé e tudo, com amor principalmente. Então o propósito
te dizer, eu não sei qual seria o meu propósito. Claro, a gente vai descobrir durante a vida. Exato, É isso que eu digo pra exato, você. exato. Quem sabe a gente, quando a gente nasce, a gente não sabe. Mas Claro, durante a vida a gente vai descobrir alguma exato. coisa. Ó, barbearia. Ele sabe cortar, ele sabe usar uma máquina, uma tesoura, quem sabe eu não. Claro. A outra pessoa ó, sabe tocar instrumento. A outra pessoa é pedreiro, é servente, é costureiro, é cozinheiro. Não sei. Eu tô tentando E, imaginar diferentes tipos de habilidades que a gente claro, não sabia, mas a gente descobriu. Ou gostou, ou tem um hobby e gosta de fazer aquilo ali. claro, Então, durante a vida, a gente descobre isso, um propósito. Né? Quem sabe um propósito ainda maior daquilo que a gente está vivendo, mas a gente vai viver, continuar um dia de cada vez. Estamos na lida, claro. na luta diária. Então a gente tem um propósito, está vivendo aí, e durante a vida a gente descobre. Então a gente tem que viver um dia de cada vez. Se é E, na barbearia, se é no futebol, se é de outra função. claro, Viver, para poder testemunhar, contar depois, né? Os frutos daquilo que a gente planta no presente, no atual presente, para que o futuro a gente possa colher exato. coisas E boas. outra coisa que eu evito bastante também fazer é reclamar. Por exemplo, claro, às vezes acontecem umas coisas que tu fica, pá, mas, por exemplo, vamos supor, tu começou a namorar. Começou a namorar, toda aquela paixão e tudo, e daqui a pouco simplesmente acaba. E aí tu fica, pá, agora que acabou, o que eu vou fazer da minha vida, como é que vai ser? Só que no fundo, tudo existe um porquê. Porque nada vem do nada. Isso é a mais pura verdade. Uma mínima coisa que aconteça, ela aconteceu porque tinha que acontecer naquele exato momento, naquele dia, sabe? Naquele milésimo. Então não dá pra gente reclamar. Porque muitas vezes entra pessoas nas nossas vidas e saem rapidamente. Só que vai ver, elas tinham um propósito, claro, todos nós temos um propósito aqui na Terra. Então, ela pode ter entrado na minha vida para me ensinar alguma coisa ou para aprender alguma coisa comigo. Aquilo serviu para o caminho dela, e como o caminho dela não é ficar comigo, ela vai seguir o dela, entendeu? Então, não dá para a gente ficar naquela coisa de se remoer por alguma coisa que aconteceu, por algo que deu errado, por uma porta que você fechou, por alguma coisinha mínima que apareceu e acabou abalando um pouco a gente. Então, tudo faz parte do processo. Tudo, literalmente tudo. Isso mesmo. Experiência que a gente adquire durante a vida. Claro, Isso aí. E se não deu certo, cada um segue sua vida. E o mais importante é agradecer por tudo que veio, né? Que, tipo, claro, as que aconteceu. pessoas, oportunidades, as coisas boas. Então a gente tem que agradecer. E Claro. tudo tem um propósito, né? Se não é para sempre, mas dura um tempo. Isso é o mais importante, né? Para algo Enquanto durou, serviu. foi bom. Eu Claro. digo assim. Isso aí. Então, para nós encerrar a live, todo encerramento da live, É, todos os convidados, eu vou dizer para você também, a gente. Eu peço pelo menos que o convidado compartilhe o quê? Uma palavra, uma mensagem, um conselho, uma frase, uma lição de vida, alguma coisa, tá. entende? Alguma coisa que a pessoa gosta, ou que ela tem um lema de vida. Quem sabe uma frase que ela tem, ou algo que ela queira compartilhar para Claro. você. Então, eu vou perguntar: qual seria o conselho que tu quer deixar para nós, para que a gente possa colocar isso em prática durante a vida? Um conselho, uma E, frase, algum discurso, claro. algo que tu carrega consigo, que queira compartilhar. E o conselho que eu sempre falo para todo mundo é acreditar. É saber que, no caso de agradecer seria. Por causa que se algo aconteceu, como a gente recém estava falando, é porque tinha que acontecer. E agradecer também pelas mínimas coisas que a gente vive e que a gente tem. A gente deixa passar muita coisa batido. Por exemplo, o que seria a gente sem poder respirar, sem o nosso coração funcionar direito, sabe? Então é umas coisas que, pô, tu parar para pensar, se o nosso coração não bater, a gente não vive. Se o nosso pulmão não funcionar, a gente não vai conseguir respirar para ter uma vida boa. Então é umas mínima coisa que passa muito, sabe, assim, batido, que a gente esquece de agradecer. E isso se encaixa naquela parte de agradecer pelas pequenas coisas que a gente já tem na nossa vida. Porque antes da gente ter uma coisa enorme, a gente tem que saber agradecer pelas coisas pequenas que a gente já tem, entende? Então, antes de dar um grande passo, tu tem que agradecer pelas tuas coisas pequenas, porque aquilo te levou até o momento de tu dar o salto na tua vida
e aquilo faz parte da tua trajetória, então ninguém vai pagar aquilo. Tu só tem que somente baixar a cabeça, fechar o olho e agradecer. Só que não é agradecer por simplesmente, obrigado por respirar. Não. É uma coisa que tu tem que entender dentro de ti, botar fé, realmente teu amor naquilo e agradecer. Porque sem coisa simples não seria nada. Amém, eu creio, né? Então, temos que agradecer, né? Agradecer pelo pão de cada dia, pelo Exato, trabalho que nós temos, pela família que estamos, por ter claro. um quarto para morar, por ter um prato de comida na mesa, Exato. por ter roupa para vestir, Uhum. por ter celular, por ter tudo. Eu vou dizer Esse assim, copo às vezes d'água a já gente reclama por ter tudo. Ah, mas eu não tenho uma piscina de chão, mas eu não tenho certas coisas. Agradeça. Imagina, a gente tem o mínimo. Eu digo que nós temos que valorizar o que nós temos, exato. né? E são as mínimas coisas, que é a família, que é o nosso bem mais precioso, né? A família, aos pais, os amigos, que mesmo que os amigos sejam poucos, como os dedos das mãos, pode ser 5, pode ser 2, mas que são verdadeiros leais, então a gente tem que ser grato, né? Gostei muito do conselho. Isso aí, temos que agradecer, né? Ao Claro. Deus que você crê e é pela vida que nós possuímos e podemos também construir algo. Então, na vida, para nós poder encerrar aqui, nós temos que construir, né, uma vida e deixar um legado para as pessoas. Exato. Essa frase, construir uma vida, não é fácil. Tu vai Não. construir uma casa ali, tijolinho por tijolinho. Aí precisa do material, aí tu precisa das ferramentas. Aí de onde tu vai tirar todo o dinheiro? Aí tu tem que parcelar, aí tem que conseguir com alguém. Não sei, alguma falta te vira, né? Tu tem que Claro. construir, né? E Sim. durante a nossa vida vamos construir, vai ter os altos e baixos. Mas a gente tem que continuar, tem que fazer o nosso. Claro. Tijolinho por tijolinho. Até a gente chegar lá no final da vida, né? E a gente deixar um legado. Um legado bom, um legado de exemplo. Essa palavra exemplo, de exemplo de boa pessoa, de trabalhador, de inspiração, né? Que marcou, né? Que foi uma pessoa diferente, uma pessoa iluminada. E é isso mais importante. Então, nós temos que construir uma vida, estamos construindo, e deixar esse legado, né? Legado Claro. positivo, legado de vitórias, mas também as derrotas, para aprender a também a valorizar, para Valorizar. poder chegar no topo de uma montanha, né? Então a gente começa no primeiro degrau e vai subindo aos poucos. E aí as oportunidades vão surgindo. E aí Deus Exatamente. tem abençoado a nossa vida. Amém. Então, eu vou orar no exato momento, né? Eu oro em todo o encerramento de uma live. E aí depois eu deixo para te deixar, mandar um abraço para alguém da sua família, dos teus seguidores. Então, eu vou orar no exato momento e você ore comigo ali. Tranquilo. Vamos lá. Senhor, meu Deus e eterno Pai, muito obrigado pela live que nós tivemos nessa noite, justamente com meu amigo, o Rafael. Tivemos um bate-papo muito bom, descontraído e abençoado, né? E isso é o mais importante, né? Que as pessoas que estavam aqui conosco, né, sejam alcançadas pelo bate-papo, sejam inspiradas a continuar a sua vida, a não desistirem dos seus sonhos. E peço você abençoar grandemente a vida do Rafael, da sua família, todos, sejamos alcançados pela sua presença e que ele siga continuando com essa humildade, com essa simplicidade, tanto da sua profissão barbeiro ou jogando futebol, que ele trilhe a sua vida, né, e venha construir uma história e fazer a diferença nessa sociedade. Abençoe a vida de todos que estiver ou que vão assistir depois essa live. E essa é a minha oração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, se tu quiser deixar alguma uma saudação, um abraço para alguém, pode falar. E Vai divulgar também aonde tu trabalha. Fala claro. endereço, aonde que é. Eu quero saber onde é também, né? Ah, primeiramente agradecer a todo mundo que compareceu na live, todos os comentários, todas as pessoas conhecidas minhas, próximas minhas, ou que conhecidas tuas também, que sempre estão ligados aí. Agradecer a minha família, meu pai que estava na live, não sei se ele ainda tá. Tá sim. Parabéns pela live, ele mandou. Eu tô vendo os comentários. Ele mandou. Que bom, muito obrigado. Agradecer a todo mundo que compareceu aí. E é isso, Dudu. Um grande abraço a todo mundo aí.
O endereço de onde é a Ah, o barbearia? endereço do Divulga, lugar, cara. divulga. A gente Se fica na não lembrar, eu Saldanha da lembro, eu Gama. lembro, eu A lembro. gente fica na Saldanha da Gama, número 357, aonde era o antigo açougue do seu Luiz Carlos. Algumas pessoas se localizam por causa disso. Mas qualquer coisa tem como achar no Instagram. É zero, Divulga, sim. Divulga o isso, é Instagram zero também. oficina. O zero vai no lugar do O, aí é oficina da barba. E na hora ali já vai aparecer tudo certinho. Tem foto, nossa, tem tudo lá. Vídeo, divulgação, tudo. Qual é o horário? O horário de funcionamento de segunda a sexta é das 9h30 ao meio-dia e depois das 2h30 às 8 horas. E aí, dependendo daquele assunto, se chegar a gente e não tiver nenhum compromisso, a gente vai atendendo. E aos sábados é das 9 às 8, sem fechar o meio-dia. Aí a gente fica o dia inteiro aqui, Certo. só vai. Só agendar ou só chegar? Se eu Por quiser ordem, cortar o cabelo. Agora não, mas vamos dizer mês que claro. vem. Só chegar ou manda mensagem? Como quiser, por ordem de chegada ou só marcar teu horário. Tá bem. Show. Então é isso. Um abraço para André Mota, pai do Rafael. Para Nádia Leite, mandou aqui parabéns. Um abraço. A Andrea, Show. a minha colega de trabalho, um abraço também. Todos vocês aí, o Lucas aí, ó, Lucas Pereira, um abraço também. Todo mundo aí, ó. Um abraço para todo mundo que Abraço, gurizada. assistiu. Um abraço. Se não citei nomes, eu mando para todo mundo, né? Então isso é importante. Então agradeço por participar comigo, né, nesse bate-papo. Né? Eu digo que entrevista é algo com mais pressão, mas um bate-papo é algo mais É mais descontraído. contraído. Isso. Então, eu sempre falo assim, não é uma entrevista, é um bate-papo. Né? De um jovem para um outro, de vidas e pessoas. E conseguimos, isso é o mais importante. Então, a Ah, live vai ficar salva depois, aí a gente vai assistir juntos. Depois show. eu posto no YouTube e fez. Isso aí. Aí mandou aí, parabéns pela live. Que bom, Lucas, aí, ó. Que bom. Um abraço pro Maicon, Pra também a toda a todo mundo gurizada. aí, ó, viu? Isso aí. Então, vou encerrar. Desejar uma ótima Tudo noite a bom. todos vocês. Um abraço pra ti, Rafael. Abraço também, mano. Pode contar comigo. E depois eu posto ter Marco e aí a gente assiste o vídeo, Show de tá bola. bom? Fechou Tá? todas. Valeu, meu. Deus Obrigado. abençoe a todos. Uma Boa ótima noite. noite. Deus abençoe. Amém.